Boa noite, a graça e a paz de Jesus. É motivo de muita alegria, né? Vermos esses meninos, jovens meninos, louvando a Deus, estudando da palavra de Deus, se dedicando ao trabalho missionário. E por isso eu peço que os irmãos continuem orando pela vida de cada um deles, que eles têm sido bênção para a PIB de São Caetano, para a nossa igreja. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, do versículo 39 ao 43. Lucas 23, 39 ao 43. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Oremos mais uma vez. Senhor amado Deus, soberano Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Fala conosco como o Senhor já tem nos falado nesta noite, Senhor. Obrigado. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esses versículos são versículos preciosíssimos. E talvez eles já tenham sido usados para a salvação de milhares de almas. Multidões agradecerão a Deus um dia, durante toda a eternidade, porque a Bíblia relata a história do ladrão arrependido. Inicialmente, nós vemos nessa história a soberania de Deus em salvar os pecadores. Somos informados de que 2 malfeitores foram crucificados juntamente com nosso Senhor, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ambos estavam com Cristo, próximos de Cristo, viram e ouviram tudo que se passou durante as horas em que ele estava pendurado na cruz. Ambos estavam morrendo e sofrendo intensas dores, eram pecadores e ímpios, e necessitavam o quê? De perdão. Entretanto, um deles morreu em seus pecados, assim como passou toda a sua vida. E o outro acabou clamando ao Senhor, arrependeu-se e creu no Evangelho e foi salvo pela graça de Deus. E aí nós nos perguntamos muitas vezes, como pode acontecer que exatamente nas mesmas circunstâncias, um homem se converte a Cristo e um outro permanece morto em seus pecados? Às vezes nós perguntamos isso. Porque o mesmo sermão foi ouvido com indiferença por um homem, enquanto motivou o outro a orar e a buscar a Cristo. São perguntas que nós fazemos. São perguntas que muitas vezes não teremos as respostas. E nem teremos, porque a salvação pertence ao Senhor. A única certeza que nós temos é que a oferta do Evangelho ela é gratuita, ampla e geral. Ela é estendida a todos os seres humanos. Dito isso, então, nós vamos ver agora de maneira mais detalhada o que aconteceu a esses 2 ladrões. Em primeiro lugar, o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda, ele pereceu, porque mesmo na hora da morte, ele continuou o quê? Rebelde contra Deus. Pereceu porque perdeu a sua última oportunidade. Pereceu porque rejeitou a Cristo ao morrer. Pereceu porque, embora estivesse perto de Cristo, não o reconheceu como seu único e suficiente Salvador. Perdeu-se porque ele quis ser salvo pelos seus próprios méritos. E muitos são assim. Muitas pessoas escutam do Evangelho, recebem a pregação do Evangelho,
porém acabam recusando o evangelho. E nós vimos muitas pessoas, por exemplo, nesse período de pandemia, receberem a mensagem do evangelho e mesmo assim negarem o evangelho de Cristo. O outro ladrão, ele tinha o mesmo estilo de vida, recebeu a mesma sentença, estava exposto ali às mesmas circunstâncias, disse inicialmente os mesmos insultos, mas se arrependeu e foi salvo. Esse ladrão que foi salvo é símbolo de todos aqueles que se arrependeram e receberam a graça da salvação. O ladrão que não mostrou arrependimento, ele é símbolo de todos aqueles que, a despeito da salvação, negaram a Cristo, rejeitaram a pregação do Evangelho. Em segundo lugar, nós temos a cruz da direita. E nós vamos nos atentar à história do ladrão que foi crucificado, à direita de Deus. Ele se arrependeu e foi salvo, porém, que podemos ver a seu respeito. Ele não era apenas um indivíduo que furtava, um batedor de carteira, não era alguém como Judas Iscariotes que roubava a bolsa, ele era como Barrabás, o homem que assaltava a mão armada. Era um criminoso que matava para roubar, não respeitava a vida de ninguém, não respeitava a propriedade alheia de ninguém. Esse homem passou a vida toda levando dor àquelas pessoas a quem ele tinha contato. Sua vida foi um inferno para os outros. Era desonesto, violento, era um monstro social, era um câncer maligno para a sociedade. Alguém que só foi trazer alívio para a sociedade quando recebeu a pena de morte. Ele era um malfeitor. O capítulo 23, o verso 32 e 33 vai nos relatar isso. Não apenas o caráter daquele homem era pervertido, mas tudo o que ele fazia era. Suas obras eram más, seus frutos eram amargos. Aonde ele chegava, o ambiente se tornava tenso. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Somos diferentes uns dos outros, em grau, mas não em natureza. O mal está dentro de cada um de nós. Ele brota do nosso coração. Todos somos malfeitores. O coração que batia no peito daquele homem, daquele malfeitor, bate também em nosso peito. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não somos tão diferentes. Nós, muitas vezes, aqueles que já são salvos, éramos tão parecidos com ele, com esse ladrão, não havendo diferença, porque todos pecaram, como eu falei, e separados estão da glória de Deus. Todos aqueles que já são salvos, um dia esteve morto em seus pecados e delitos, como o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Ele estava enganado, aquele ladrão ele estava enganado, como muitos ainda estão em relação a Cristo. A Bíblia diz que esse homem, ele falou coisas impróprias a Jesus, contra o próprio Cristo. Ele acompanhou ali os escribas, o povo e os soldados nesses ataques. Ele era como um deles, na verdade. E que ataques foram esses? Primeiro, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. Fica evidente que não apenas a vida desse ladrão estava errada, mas também todo o seu conceito de Jesus estava errado. E quantos, meus irmãos, quantos estão enganados em relação a Cristo? Quantos estão pensando de maneira errada o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo? No início, você percebe, ele queria uma salvação sem a morte expiatória de Cristo. Ele era um humanista. E muitas pessoas hoje, elas querem ser salvas pelos seus próprios méritos. Acham que ajudar instituições de caridades, os necessitados, fazer as boas ações, os levarão para o céu. São suficientes para levarem para o céu. Quantas instituições, quantas igrejas, quantas religiões que atribuem a salvação à obra, ao que você faz. Muitas religiões por aí dizem, faça tal obra que você será salvo. E nós sabemos, como a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, 8, 9,
que a salvação não é por obras. Nós iremos sim praticar as boas obras, como Paulo fala lá em Efésios 2:10, porque elas foram preparadas anteriormente para que nós andássemos dele. Mas Efésios 2:8, 9, Paulo vai nos dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você que é salvo, acha que você foi salvo porque você é uma pessoa boazinha, você está enganado. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você que é salvo em Jesus Cristo, você está aqui hoje porque a graça dele um dia o alcançou. O fato de eu estar aqui hoje pregando o Evangelho de Cristo é porque um dia a graça de Cristo nos alcançou. Porque ela me alcançou. Não somos diferentes daquele ladrão, percebem? Somos tão parecidos quanto. E se não é a graça de Deus, a misericórdia dele em nossas vidas, nem estaríamos aqui. Então você que é salvo, agradeça a Deus por tão maravilhosa salvação. Agradeça porque a graça dele um dia o alcançou. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. Um outro ataque que aquele homem fez contra Deus, está lá em Mateus 27:42, que ele vai dizer, desça da cruz e creremos nele. Ele estava enganado quanto a Cristo e contra a si mesmo. Jesus, porém, meus irmãos, ele jamais buscou agradar a homens. E nem que não era o interesse dele estar agradando aqueles homens. E esse ladrão, na cruz, ele queria o quê? O Cristo de milagres. E não queria o quê? O Cristo sofredor. Queria um herói e não um redentor. Eu te pergunto nesta noite, que Cristo você tem buscado? Você quer o Cristo somente de milagres? Você quer um Cristo que seja como o gênio da lâmpada? Sabe aquele gênio da lâmpada que você esfrega e você faz qualquer pedido? E diz aí nas histórias que ele realiza tudo o que você quer? Não é bem assim. Claro que Jesus tem poder para realizar os pedidos que vocês fazem. Ele é Deus. Ele é um Deus de milagres. Tudo pertence a ele. Entretanto, ele faz de acordo com a vontade dele. Ele é Deus. Ele faz de acordo com a vontade dele. Ele não vai fazer de acordo somente com seus desejos. Porque muitas vezes, como o Tiago fala, nós pedimos de maneira errada. Pedimos de maneira egoísta. Pedimos muitas vezes para querer mostrar ao outro que nós temos determinada coisa. Às vezes nós pedimos um carro. E até prometemos, né, muitas vezes, Senhor, me dá um carro que eu vou levar meus irmãos da igreja, aqueles que precisam, para casa, aqueles que não têm carro. E às vezes você passa até pelo lado do irmão, se estiver chovendo, você passa ainda com o carro, com tudo, e você acaba até molhando o irmão que está ao lado, né? Acontece. Porque muitas vezes nosso interesse nós pedimos, muitas vezes para mostrar que nós temos determinada coisa, pelo interesse errado. Então, era esse o interesse desse ladrão. Como foi o interesse de muito daquele povo judeu. Eles buscavam Cristo terrestre, um rei que acabasse com tudo, com o Império Romano, que fizesse todas as necessidades dele. Porém, a palavra de Deus diz que o reino dele não é desse mundo. O reino dele vai além desse mundo. Claro que o reino dele já está no coração de todos aqueles que um dia o receberam como o único e suficiente Salvador. Mas um dia ele virá, instalará o teu reino para todo o sempre. Muitos estão enganados. Um outro ataque dele foi lá em Mateus 27:42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Jesus salvou outras pessoas. Ele curou, ele libertou, ele perdoou, ele salvou a todos o quanto buscaram. Só que Jesus não estava preso àquela cruz como um impotente ladrão. Ele não estava, aqueles ladrões estavam. Jesus não. Jesus estava na cruz voluntariamente. Ele decidiu ir à cruz na eternidade, como Apocalipse nos diz. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acaso na vida de Jesus. A cruz foi um apontamento.
Ele não foi à cruz porque Judas o traiu. Ele não foi à cruz porque Pedro negou. Porque os judeus os entregaram. Porque Pilatos o sentenciou. Jesus foi à cruz por amor. Por amor àquele ladrão. Por amor a todos nós que estamos aqui hoje salvos. Por amor a todos que ainda irão se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Ele foi de maneira voluntária para a cruz. Ninguém o levou para a cruz. Porque ele poderia, sendo Deus, a qualquer momento acabar com aquilo. Mas voluntariamente ele se entregou por amor a cada um de nós. E glórias a Deus por isso. Um outro ataque, ele confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer o bem, isso está lá relatado em Mateus 27, 43. Esse ladrão estava enganado em relação a Jesus como Deus Pai. Pensou que Jesus era um enganador, que se fazia ali, se dizia filho de Deus, sem o ser. Achou que Jesus não queria o bem. Por isso estava desamparado na cruz. Achou que Deus não queria o bem dele, do seu próprio filho, porque ele estava ali desamparado na cruz. Entretanto, os olhos deles foram abertos, dele. Porque as palavras de Jesus na cruz e sua atitude de não fuzilar todos os seus executores e de rogar perdão ao Pai por eles, tocaram o coração daquele criminoso crucificado à direita de Deus. Graça, misericórdia. As palavras e atitudes de Jesus na cruz diante de seus assassinos mudaram a vida daquele homem. Ele começou difamando a Jesus e terminou quebrantado e arrependido ao lado de Jesus. Ele foi convertido na última hora. E quantas pessoas por aí não difamam, não falam mal de Cristo, não negam a Cristo. E aqui me faz lembrar muito o apóstolo Paulo, que achava estar fazendo o correto diante de Deus. Mas no caminho para Damasco, ele é literalmente derrubado. E ali ele é convertido ao Evangelho de Cristo. Aquele homem que muitas vezes matou, perseguiu cristãos, foi quebrantado e foi alcançado pela pregação do Evangelho. E nós também, que outrora, nós os salvos, que um dia recebemos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus, nós éramos tão parecidos com esse ladrão e tão parecidos com o apóstolo Paulo. E aqui me faz lembrar de Pedro, lá em João 6, 68, quando ele vai falar, depois do discurso de Jesus do pão da vida, que eles acham que é duro, e que Jesus vai interrogar ali aos discípulos, vocês querem ir também? Porque o evangelho é duro, o evangelho é cruz. E Pedro vai responder para Cristo, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, e se só tu és o santo de Deus. Essa é a pergunta que muitas vezes eu me fiz em algumas das crises lá no passado, e eu creio que cada um, ou pelo menos a maioria, passou por alguma crise em relação ao Evangelho, momentos às vezes até de dúvida. Mas aí nós nos perguntamos, igual o apóstolo Pedro, para quem iremos nós? Iremos a Allan Kardec? Iremos ao Papa? Iremos ao Espiritismo? Ao Budismo? Iremos àqueles que se colocam como apóstolos hoje, sabendo que não existe mais apóstolo hoje? Para quem iremos nós? Se só Cristo tem palavras de vida eterna. Então, se você tem pensado em desistir do Evangelho, tem pensado em virar as costas para Deus, você que já o serve, se você tem pensado em experimentar o mundo por aí, eu te pergunto nesta noite, te faço te lembrar da frase do apóstolo Pedro. Para quem iremos nós? Para quem você vai? Se não há outro nome pelo qual nós buscamos a salvação, se não for a Jesus Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode nos levar ao céu. Somente Ele é o mediador entre nós e Deus. Somente Cristo Jesus. Agora, irmãos, para estar fechando, vamos para a parte final. Eu quero detalhar um pouco com vocês o milagre da conversão desse criminoso, salvo ali na última hora. Lucas 23, 40, nós percebemos que primeiro ele temeu a Deus. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo,
Você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Ele não é apenas tomado ali pelo temor de Deus, mas repreende aquele que não teme a Deus. No mesmo instante que ele se arrepende, ele torna-se o quê? Um evangelista. Ele que viveu a vida toda criticando a Deus, falando insultos a Deus. Agora ele passa a crer em Deus e amar ali ao próximo. Ali inicia-se a salvação daquele homem. Agora ele teme a Deus e ele esforça a levar Jesus Cristo àquele outro ladrão que estava ao lado. Segundo, ele reconheceu o seu pecado. Verso 41, parte A. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconhece ali que está na cruz por causa dos seus males, de seus crimes, de seus pecados. Essa é a primeira atitude de alguém que está em arrependimento, que é alguém que está se arrependendo. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que ele merece o inferno. Que sem Cristo não há oportunidade e não há vida. Sabe que está ali recebendo a justa e merecida punição do seu erro. Ninguém pode ser salvo se ao menos saiba que é um pecador. Terceiro, ele reconhece que Jesus é inocente. Capítulo 23, verso 41, parte A. Mas este não fez mal nenhum. Um pecador, ele não poderia morrer de forma substitutiva na cruz por outros pecadores. Jesus não tinha pecado pessoal, mas o nosso pecado foi lançado sobre ele, não tendo ele pecado algum. Quarto, capítulo 23, 42, ele reconhece que Jesus é Salvador e Rei. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier ao seu reino. Ele chama Jesus de Salvador. Sabe que ele tem um reino, compreende que está diante do próprio Filho de Deus. Seus olhos ali são abertos, seu coração é tocado. A eternidade está perante a ele, que reconhece que está diante de quem pode perdoar e de quem pode salvar e dar a vida eterna. Esse é um reconhecimento. Reconhecer que o Senhor é Rei e que o Senhor é Salvador. Quinto, ele clamou a Jesus na última hora. Verso 42. Novamente, Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Ele não pede a Jesus um lugar de honra. Apenas se lança na graça de Cristo, na graça do Salvador, pedindo que se lembre dele quando vier no seu reino. Ele pediu uma bênção num futuro remoto, percebem? Mas recebe o quê? A promessa imediata. Hoje mesmo, o homem pediu para Jesus se lembrar dele e recebeu uma certeza inabalável. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, independente do que você esteja fazendo, você que não tem a Cristo ainda, se você é pecador, se você é o pior ladrão do mundo, se você é o pior marido, mulher do mundo, se você acha que você não é digno de salvação e que você não merece ser salvo, a palavra de Deus nos diz que Cristo está de braços abertos, esperando que você somente entregue a tua vida a Ele. Sexto e último ponto. Jesus lhe garante a vida eterna. Verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. E algumas verdades são destacadas aqui. Primeiro, a salvação que Jesus oferece, ela é certa. Jesus inicia sua resposta dizendo o quê? Em verdade te digo. Ele vai tratar ali de um assunto certo, seguro, garantido. Ele não mente, ele não engana. Ele é o Salvador. A salvação que Jesus oferece é imediata. Jesus disse o que é aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não na hora da morte, não depois da morte, não num tempo indefinido após a morte. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Ele fala o que para aquele ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a certeza de todos aqueles que morrem com Jesus, que ao mesmo tempo estará com Cristo no paraíso, mostrando-nos que existe uma vida de consciência após a morte.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa salvação que Jesus oferece é gratuita. Aquele homem não tinha obra nenhuma. Ele era um malfeitor. Ele não tinha tempo para descer da cruz e ser batizado. Claro que nós batizamos porque é uma ordenança de Deus. E quem crê e for batizado será salvo. Mas ele não teve o tempo de se batizar. Ele não tinha tempo nem para pagar suas próprias dívidas, percebem? Aquele homem foi salvo sem mérito pessoal, sem obras pessoais, sem ritos religiosos, mas se arrependeu e creu e por isso foi salvo. Novamente, Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é graça de Deus do início ao fim. A salvação que Jesus oferece também é comunhão com Ele no paraíso. A salvação é estar com o Salvador. O Salvador tem um paraíso, um jardim, um belo lugar, um lar, uma cidade santa, o céu. Ele nos levará um dia para o seu reino de luz. Lá estaremos com Ele para sempre. Lá o pecado não vai entrar, a morte não vai entrar, a dor não vai entrar. Todas as lágrimas serão enxugadas. Esse é um lugar de bem-aventurança eterna, um estado de felicidade eterna. Pois um dia estaremos com aquele para sempre, com aquele que é a fonte de toda e verdadeira felicidade. Tem um comentarista, Harold Willmington, que registra 4 contrastes na vida desse homem. De manhã o ladrão foi pregado à cruz. À noite estava usando uma coroa. De manhã ele era inimigo de César. À noite ele era um amigo de Deus. Durante a manhã ele foi desprezado pelos homens. À noite ele estava em companhia dos anjos. De manhã ele morreu como um criminoso na terra. À noite viveu como um cidadão dos céus. E se você hoje foi tocado pelo Espírito Santo e sente que está sendo chamado por Ele, eu pergunto a você nesta noite, você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Hoje é noite de salvação. Siga o exemplo daquele ladrão que se arrependeu. Não o exemplo do outro ladrão que escutou a pregação do Evangelho como você está escutando hoje, você que ainda não tem a Cristo. Entretanto, o que é que ele fez? Ele negou a Jesus Cristo. Faça isso hoje, não faça amanhã, não faça o mês que vem. Não queira viver sua vida toda se divertindo, achando que a felicidade, que a alegria está numa vida sem Cristo. Faça isso hoje. E a pandemia, meus irmãos, nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou ainda mais que a nossa vida, ela pertence de fato a Deus. E que ela pode ser ceifada a qualquer momento. Estamos aqui hoje, mas não sabemos aonde estaremos daqui 1, 2 segundos. Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu não sei o que vai ser da tua vida, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a alguns segundos. Você vai esperar pela morte? Vai esperar que sua consciência seja aberta após a morte? Lembram do rico e de Lázaro? Que o rico só foi ter a consciência dele ali aberta após a morte. E só que depois da morte não há mais jeito. Então, se tem que ser salvo e se tem que se arrepender, isso tem que ser feito ainda em vida. Não deixe para amanhã. Creia em Jesus e seja salvo como aquele ladrão na cruz. Eu pergunto também a você que é de uma igreja local. Você que se diz salvo. Você tem a certeza da vida eterna? Se você morresse hoje, você estaria com Cristo no paraíso? Meu irmão, você pode ser batizado nas águas. Você pode participar da ceia todos os meses. Pode ter um cargo na igreja, uma função. Pode ser um dizimista fiel. Mesmo assim, se você não se arrependeu de verdade, se você não entregou a tua vida a Cristo, você pode estar caminhando a passos largos para o inferno. Então você que acha que ainda é salvo, e ainda não entregou de fato, ainda não renunciou à sua vida por amor de Cristo, essa mensagem também é para você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Porém, se você que é salvo
e reconhece que é pecador, que chora pelos seus pecados e que de fato creu em Jesus Cristo, agradeça a Ele. Agradeça porque a graça dele te alcançou. Agradeça porque outrora você estava morto em seus delitos e pecados. Mas a graça, a misericórdia de Deus o alcançou como alcançou na vida daquele ladrão. Como alcançou na vida do apóstolo Paulo que eu citei, a caminho de Damasco. Como alcançou a vida de cada um aqui que um dia entregou a sua vida para Jesus. Então agradeça por tão maravilhosa salvação. Seja o embaixador do rei aqui na terra. Você que é salvo e que tem a certeza de salvação, proclame a salvação a outras pessoas. Não fique retendo a salvação que Deus te deu. Espalhe o evangelho a todos, porque é nosso papel. Foi um mandamento deixado por Deus para pregarmos o evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares do mundo. Seja de fato o embaixador do rei, o embaixador de Cristo, um representante dele aqui na terra. Glórias a Deus por tão grande salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encoraje a pregar o teu evangelho, o evangelho dele cada vez mais. Oremos. Senhor amado Deus, te agradecemos, Senhor. Porque um dia a tua graça nos alcançou. Porque o teu amor nos alcançou, a tua misericórdia também, Senhor. Te agradecemos porque um dia o Senhor entregou o teu Filho naquela cruz de maneira voluntária, para morrer pelos nossos pecados. E hoje estamos aqui, Senhor, salvo e nos possibilitando de salvação a todos aqueles o quanto receber, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por tudo isso. No nome de Jesus, amém e amém.